Olá, vamos falar sobre o Espiritismo. Eu sou a Débora Rabelo. Trago agora, neste momento, nosso instante de leitura, reflexão, estudo, passo a passo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a partir da questão 367. Vamos lá. É justo que, a propósito de tudo, busque o espiritista tanger os assuntos do Espiritismo nas suas conversações comuns? Resposta: o crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade no tempo e no ambiente com relação aos assuntos doutrinários, porquanto qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir a fanatismo detestável, sem nenhum caráter construtivo. De modo algum se deverá provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade, mesmo porque o programa espiritual das sessões está com os mentores que as orientam do plano invisível, exigindo-se de cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio na aquisição do conhecimento, porquanto o plano espiritual distribuirá sempre de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra, ou com as suas injustificáveis inquietações. Então, nós percebemos aqui que sempre que pudermos e tivermos uma brecha, podemos conversar a respeito, mas nós não podemos forçar a barra em todo pedaço do caminho, em toda a conversação, em toda a vírgula, sempre forçar as pessoas a abrirem a sua cabeça e aceitarem da mesma maneira que nós aceitamos as verdades espirituais. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu modo, a sua evolução, e o amadurecimento de um é diferente do outro. E forçando a barra, muitas vezes nós estamos afastando as pessoas ao invés de trazermos ao convívio a curiosidade e a busca daquilo que nos faz bem e por que nos faz bem. Então deixemos que cada fruta amadurece a seu tempo. Questão 369. Em todas as buscas, estou buscando a leitura e reflexão passo a passo só para fazer uma observação. Em todas as buscas que fiz até agora, a questão 368 não a encontrei, mas estarei buscando, solicitando junto a outras pessoas que possuem a obra em mãos para trazer, mesmo que individualmente, ela para a nossa leitura e reflexão. Fica prometido aqui, certo? Então, nas obras em PDF encontradas na internet, parte da 367 para 369, ou que esta seja a 368. Vamos tirar a dúvida depois, prometo. É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Resposta: não. Somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade, desculpe, somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo às realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Portanto, Allan Kardec, ao realizar esta tarefa, tinha não somente uma equipe de espíritos extremamente evoluídos junto com ele, mas a sua tarefa era a da codificação da doutrina espírita. A sua moral era extremamente elevada
diferente, muito diferente da nossa. Portanto, a ele cabia agir daquela forma, até mesmo porque não haviam centros espíritas naquela época. A doutrina espírita estava se codificando, iria se codificar a partir de Kardec como instrumento aqui na Terra. Chico Xavier realizava muitas dessas atividades, sim, mas a moral, a atividade que ele realizou dispensam comentários. Nós temos a casa espírita para realizarmos trabalhos mediúnicos. Orar e através da oração realizarmos a nossa autodesobsessão e com isso contagiar vibracionalmente aqueles que se encontram junto conosco é uma coisa. Realizar mesa mediúnica em casa é outra. Não temos as barreiras protetoras que existem dentro de uma casa espírita, por mais bem intencionados que estejamos. Não devemos realizar isto, certo? Questão 370. Seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que as recebem? Resposta: se tais submersos em esquecimento temporário, se estais, esse ouvido é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhores as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigida para esse fim. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento, tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e desilusões da terra. Então nós precisamos nos atender que nós não fizemos apenas coisas boas, não, muito pelo contrário. Então, já imaginou se nós soubéssemos de tudo o que havia passado conosco, agora, tudo de uma vez só? Será que nós teríamos o suporte emocional e espiritual para conseguirmos viver sem enlouquecer e sem realizarmos uma loucura? Passar ali na rua, aquele lá já me roubou, aquela lá já me falou mal de mim o tempo inteiro, levou-me à ruína, me tirou tudo financeiramente, aquele ali me traiu, me trocou por outra pessoa e por aí vai. Aquela lá me assassinou. Nós não teríamos as condições necessárias. Portanto, não provoquemos aquilo que deve vir até nós, chega a seu tempo. Questão 371. Devem ser intensificadas no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? Resposta: são muito poucos ainda os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos, motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral para as ilações morais imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão, por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Acima de tudo, e mais importante do que a prática mediúnica diretamente numa mesa, ou para a compreensão melhor do que se passa ali e o seu efetivo e mais correto aproveitamento, se faz extremamente importante o conhecimento, a leitura e o estudo, certo? Agora o item prática, a partir da questão 372. Como deveremos entender a sessão espírita? Resposta: a sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor
fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos, na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será santificado pela presença do seu amor. Portanto, aonde Cristo está junto, aonde a harmonia, a busca fraterna e o bem ao próximo se faz compreensível e se faz todo sentido, que se tenha uma sessão espírita, uma sessão cristã. Questão 373. Como deve ser conduzida uma sessão espírita, de sua abertura ao encerramento? Resposta. Nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda, a grande esquecida de todos os tempos da humanidade. Portanto, busquemos, sem muito alarme, sem muito show, vamos dizer assim. Quem precisa ali estar realizando somos nós, auxiliando a espiritualidade. Nós precisamos muito mais, mas não somos nós que devemos aparecer. É o trabalho, o amor e a caridade que devem ser evidenciados. Questão 374. Nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm a tarefa definida e diferente entre si? Resposta. Nas reuniões doutrinárias, os papéis do orientador e do instrumento mediúnicos devem estar sempre identificados na mesma expressão de fraternidade e amor, acima de tudo, mas existem características a assinalar, para que os serviços espirituais produzam os mais elevados efeitos, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. É por isso que nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica e onde os médiuns não possuem fé e desprendimento, a boa tarefa é impossível, porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações. Ora, cada um tem a sua tarefa a realizar numa sessão mediúnica. Cada um a realiza ou deveria realizar sem se aprender a que o outro deve fazer, mas sim a ser um bom instrumento, um instrumento de forma simples, humilde, mas com conhecimento do que está sendo realizado. Para que então, se necessário, se chamado a auxiliar ou substituir o outro, tenha condições de assim fazer, mas nunca pela imposição, pela força ou pela estupidez. Certo? 375. Os agrupamentos espiritistas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Resposta. Nas sessões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis, porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda mesmo sem tarefas definidas. Nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia dos seus guias espirituais, no imo da consciência. Então, a espiritualidade poderia estar realizando seu trabalho de qualquer maneira, sem a nossa atuação, mas nós somos chamados para assim auxiliarmos e também evoluirmos e estarmos reparando, através do amor, uma falta cometida. E a última questão desse nosso estudo de hoje, 376. Há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões, quando as mesmas não apresentam fenômenos. Como se deve proceder para com eles? Resposta. Os que assim procedem testemunham por si mesmo plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Se preferirem as emoções transitórias dos estudos sérios da doutrina antes de assumirem qualquer compromisso, a compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior,
e é justo que prossigam em experiências para alcançá-la. O êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhos que militam em suas fileiras. Portanto, não é pela quantidade de pessoas que haverá um trabalho A, B ou C, mas pela intensidade e a verdadeira doação de amor e de carinho empregados naquela tarefa. Assim é que devemos fazer, para permitir que o Espiritismo entre em nós, não somente nós no Espiritismo. Porque muitos entram no Espiritismo sem que ele entre neles e, enfim, ou estão ali apenas ocupando lugar, como se diz, ou estão ali prestes a sair por qualquer motivo, certo? Então, este foi o nosso estudo de hoje. Eu sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. Até a próxima.